Apoio cultural Felipe Martinelli Braga, Setzer, Agato de Monber, Leila e Diego Silva. apoia.se/Igor Cebarros. Olá, faz tempo que eu não faço vídeos gravados que não sejam com o celular, porque realmente a minha vida anda muito sem assunto e às vezes eu começo a gravar os vídeos e eu desisto só de pensar no trabalho que vai ser a mera transferência dos arquivos para o computador. Imagina a edição depois. Eu estou gravando com esta câmera que tem som mono, mas pelo menos não apresenta esse tipo de problemas quando a gente quer usar ela de transferir os arquivos. Aliás, foi com essa câmera aqui que eu gravei a maioria dos vídeos da Salt Cover, que vocês acabaram, os mais recentes aí que tem participação de câmera. Bom, eu assisto um determinado canal do YouTube chamado Canal Assombrado. Não tudo, assim, eu já assisti vários dos especiais, matérias tipo as do Fantástico, só que com 30, 40, 50 minutos, apresentadas por Matheus Fornazari. E muito tempo depois eu comecei a assistir também os outros vídeos do canal, que são os relatos sobrenaturais apresentados por Ana Fornazari. Eu já disse uma vez no meu antigo canal Real Life, C. Barros Parado é o nome atual dele, que aconteceu uma coisa sobrenatural comigo certa vez. O dia em 1995 em que eu dormi, peguei no sono e no instante seguinte eu acordei e estava de dia. No dia seguinte eu não tinha mais sono, como se eu tivesse me acordado no meio do sono. Não, a minha vida pulou daquele instante pro dia seguinte. Bom, houve algo mais que eu sinceramente não sei o que é, mas que pode ter algumas correspondências com alguns dos famosos relatos do Canal Assombrado. Eu não queria mandar isso para lá, porque isso envolve algumas coisas a mais que extrapolam a alçada do Canal Assombrado. Como assim, Igor Cebarros? Tudo começou, sério, quando eu nasci. Quando eu nasci, os meus pais frequentavam uma igreja evangélica que fica no bairro do Bom Retiro. Talvez não seja muito difícil achar que igreja é essa, porque só tem duas. Espero que hajam outras lá, né? Não é possível. A igreja foi fundada por descendentes de eslavos, russos em geral, e mais algumas outras nacionalidades, como ucranianos. Assim era o caso da nossa família, ao menos da família da minha mãe, que vem toda dessa região. Os meus antepassados, eles vêm da cidade de Rivne, que hoje está na Ucrânia, já fez parte da Polônia. O território polonês mudava muito por causa das guerras. A Polônia sempre perdia territórios para outros países. Um negócio bem chato. Eu era criancinha de tudo e eu estava nesse local. Quando eu tinha 5 anos, a gente foi para outra igreja evangélica da cidade de São Paulo. Passaram-se os anos, a gente voltou para essa igreja, no ano de, se eu não me engano, 1986. Eu não entendia muito bem. Houve uma época que ela começou a passar por algumas dificuldades. As pessoas mais jovens, elas se foram da igreja. Ficaram os adultos, os idosos e eu e mais algumas outras crianças, muito embora eu já estava entrando na adolescência nessa época. Por ser um local de pequeno para médio porte, a gente conhecia 100% das instalações daquela igreja. Só tinha uma sala que a gente entrava pouco, com lembranças de um passado glorioso que essa igreja já passou nos anos 50, quando ela chegou a ter mais de 2.000 associados. Naquela época estava oscilando entre 500 e 600 pessoas. Hoje em dia deve ter entre 150 e 200. Eu queria ajudar. Eu queria salvar aquela igreja. Mas ninguém queria saber de ouvir o que eu tinha a dizer. Na verdade, aquela igreja não queria saber de ouvir o que outras pessoas tinham a dizer, tanto é que expulsou um grupo de pessoas, entre as quais algumas pessoas próximas a mim. Mas aí já é outra história, uma história que eu nem sei direito o que aconteceu na época. Mas a história que eu quero falar, e que é sobrenatural, é a seguinte. A gente, de quando em vez, ficava no gabinete do pastor. Não era trancado, como em outras igrejas que eu já estive. O pessoal deixava aberto. Não tinha nada lá de grande valor, a não ser o que? Um aparelho telefônico. Aquilo sim valia pra caramba nos anos 80.
livros, a maioria deles não muito interessantes, para crianças e adolescentes, material de escritório, enfim. Mas em 1988, um dia eu entrei nesse lugar com as luzes apagadas. Não sei porquê. Eu entrei lá despretensiosamente. A sala estava com a porta aberta e estava com uma penumbra. Não era um breu absoluto, não. Porque tinha janelas no ambiente e as janelas deixavam entrar um pouquinho de luz da iluminação pública, das casas vizinhas, do Bom Retiro. Não estava 100% escuro, não. Estava até mais claro do que o meu quarto hoje em dia, quando eu vou dormir. Curiosamente, eu vejo uma pessoa, ou algo no formato de uma pessoa, sentado na cadeira do pastor. Eu esfrego os olhos e aquele algo continua na cadeira do pastor. E eu não entendia nada. Por que uma pessoa adulta ficaria sentada num gabinete de pastor de uma igreja com as luzes apagadas? Bom, eu gritei e saí correndo. E até hoje não tinha dito isso para ninguém. Essa igreja passaria por um declínio. Não sei se já estava passando ou se passaria depois. Pelos anos seguintes. Talvez esse local ainda existe até hoje porque a fachada dele foi tombada pelo patrimônio histórico, que é um prédio bastante antigo. Mas eu queria saber o que estava na cadeira do pastor. E alguns relatos e registros fotográficos exibidos nesse canal, Assombrado, mostram que às vezes acontece de aparecerem digamos, figuras humanoides que parecem sombras, ou uma fumaça preta. Tem inclusive 3 fotos sequenciais que aparece uma dessas figuras emergindo do chão. Só que eram até pequenas, perto do que eu vi, que tinham o tamanho de uma pessoa, 1,70 m, não sei. E quem será que estava na cadeira do pastor com as luzes apagadas dentro do gabinete? Bom, foi isso que eu vi. Eu fico triste. Muitos parentes meus tiveram experiências. Como eu poderia explicar numa linguagem mais neutra? Mais com o lado da luz do que com esse outro lado aí. Eu nunca cheguei nem perto disso. O que me aconteceu foi isso aí. Eu vi uma sombra sentada na cadeira do pastor da igreja. É isso, obrigado a todos pela audiência. Voltamos em breve com outros vídeos, talvez não tão interessantes como este aqui, mas certamente muito melhores. Até a próxima.